Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso Chakra Talk de número 180. Para aqueles que estão entrando em contato com esse material, apenas um esclarecimento: o Chakra Talk é uma ferramenta que nós usamos no contexto da nossa comunidade Chácara Primavera e toda a família estendida, que são as pessoas que nos acompanham ao redor do mundo, para aprofundarmos algumas questões sempre relacionadas à última reflexão que tivemos nos nossos encontros de adoração que acontecem aos finais de semana. E nesse último final de semana nós demos continuidade à série Enfermidades da Alma, falando das enfermidades da nossa cultura contemporânea, e nós abordamos a questão do cansaço, mas propriamente a questão do esgotamento, ou algo que se tornou muito comum no nosso vocabulário, do burnout. Então, eu convidei aqui o pastor Rômulo e o pastor André para estarem aqui conosco, conversando e aprofundando esse tema. Tudo bom, Rômulo? André, como vão as coisas? Graças a Deus, tudo bem, tudo na paz. Alegria estar com vocês mais uma vez. Tudo bem, Ricardo, Rômulo, alegria de estar aqui novamente. Legal. Ontem, na introdução da mensagem, a gente conversou muito sobre as ideias do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. E nós tentamos mostrar, primeiro assim, eu creio que é genial a maneira como ele observa o que está acontecendo na sociedade contemporânea, e ele atribui ao modelo de relação profissional e o advento do mundo digital boa parte das enfermidades decorrentes do cansaço. E, de maneira surpreendente, quando ele fala de possíveis soluções, ele nos convida ao resgate de uma vida contemplativa, né? Como que vocês veem toda essa análise de Byung-Chul Han? Vocês, a partir da experiência de vida, ouvindo pessoas, vendo pessoas, o quanto ele está certo no diagnóstico, e como entender esse desafio dele a resgatarmos uma vida contemplativa nos dias de hoje. Fiquem à vontade. Uhum. Bem, Ricardo, para mim e na minha própria experiência, né, eu comecei não faz muito tempo, conhecer esse autor, e fui surpreendido e realmente abençoado com essa proposta contemplativa, que tem sido assim, um desejo profundo da minha caminhada de alguns anos, aprender a andar mais devagar. Aprender algo que fez eu começar a andar mais devagar foi entender o valor da poesia, por exemplo. E você não consegue ler poesia depressa. Né? Eu tenho citado ultimamente como que a Adélia Prado fez e faz bem para mim, né? E ela, então, com a poesia dela, me colocou um pouco mais nesse ritmo mais lento, para realmente aprender a ouvir, aprender a estar onde eu estou, né? Então, a proposta desse autor é realmente, eu creio, de tudo que eu tenho aprendido também na caminhada cristã, é uma proposta extremamente bíblica, é a proposta do caminho do nosso Senhor Jesus, né? Legal. Eu gosto tanto do diagnóstico que o Byung-Chul Han faz, quanto do caminho que ele propõe. Né? O diagnóstico que ele realiza apontando as fragilidades da nossa sociedade, a pressão que nós vivenciamos, também essa questão da positividade tecnológica, de eu querer ter que sustentar o olho do outro, né, a partir da minha vida, através das mídias sociais e outros meios. Então, assim, esse diagnóstico é perfeito.
E a partir do momento que ele propõe o caminho da vida contemplativa, eu também acho perfeito, né? Pelo que eu entendi, ele não é nem cristão, né? Assim, ele é um filósofo acadêmico, né? Agora, quando você olha para a sabedoria bíblica, você vê isso também na vida de Jesus, a vida ativa, alguém que estava atuando, servindo ou trabalhando, né? Utilizando a nossa linguagem, mas ao mesmo tempo exercendo a vida contemplativa. Então ele estava orando, né? Então a gente percebe isso na vida de Jesus. Eu particularmente gosto, a área da missão para mim sempre foi um tema assim que eu sempre tive com muito apreço, né? Então lendo assim biografias de missionários, isso me fez lembrar monges irlandeses nos primeiros séculos da igreja cristã, que eles utilizavam um coráculo, que era uma espécie de um barco redondo assim de palha, como se fosse um barco de palha redondo, e com esse barco eles iam então nos vilarejos para servir, para fazer as atividades deles, para pregar o evangelho, mas aquele mesmo barco era utilizado para eles à noite estarem em solitude, orando, dormindo, descansando. Então assim, você vê a vida ativa, o coráculo como instrumento de vida ativa e vida contemplativa ao mesmo tempo, né? Então, o nosso trabalho, a nossa rotina, tudo que nós fazemos, ela precisa ter essa composição. O problema acontece quando nós negligenciamos um ou outro, né? Ou temos excesso de vida contemplativa, mas não temos a vida ativa, também é um problema, né? Então, assim... E às vezes, quando a gente fala de vida contemplativa, talvez alguns compreendam apenas como as práticas espirituais. O tempo de oração, o tempo de solitude, o tempo de silêncio, como nós vimos ontem, né? Mas assim, por vida contemplativa, Byung-Chul Han, ele quer dizer a capacidade de nós não estarmos distraídos e temos tempo para observar as coisas e aprendermos o que a pressa nos impede de aprender. Um exemplo clássico, quem já leu o livro do Henry Nouwen, A Volta do Filho Pródigo, todo o processo de criação daquele livro vem da experiência dele sentar na frente da obra do Rembrandt, lá em São Petersburgo, e simplesmente ter tempo para contemplar. E ele passa a observar as mãos, os pés, as faces, os cantos claros e escuros da obra. E então, só transportando isso para a vida, eu acho que a vida contemplativa, ela nos dá a oportunidade de prestarmos atenção no que, em meio à pressa ou distraídos pelas demandas do celular, nós não prestamos atenção. E aí a gente acaba não tirando lições preciosas da vida. E Rômulo, eu ontem compartilhei, no início das reflexões que eu dirigi, a minha experiência quando, lá por volta de 2018, eu percebi que eu não estava bem. E que eu não estava bem por uma razão. Eu não tinha respeitado os meus próprios limites. Apaixonado pelo ministério, apaixonado pela vida pastoral, eu me dei mais do que eu deveria dar, e chegou um momento que eu experimentei o esgotamento. Você também teve uma experiência assim, né, Rômulo? Você podia falar um pouquinho pra gente? Sim. Quando você falou ontem, né? Daí na hora já veio a minha própria experiência, história, né? E claro, cada um com a sua experiência, os seus aprendizados, mas algo parecido porque nós somos pastores, né? E assim como você, eu comecei bem cedo também, né? A cuidar, a pastorear. E com 23 anos eu estava ordenado pastor e cuidando de uma igreja, que realmente trouxe muita alegria, muita graça, experiências de vida plena. Mas em 2008, você foi em 2018, eu fui em 2008, algo assim que ilustra um pouco do que aconteceu comigo. Eu estava
um culto de quarta-feira pregando, algo que sempre traz muita alegria ao meu coração, está ensinando a palavra. E acho que eu devo ter pregado ali uns 10 minutos e eu parei com a mão suando, com o coração muito triste, e eu pedi desculpa para a igreja e eu sentei, falei que eu não conseguia mais. E foi assim uma experiência de muita dor, de muita canseira, o esgotamento mesmo espiritual, o esgotamento físico também. Entendi vários porquês, né? Mas um dos motivos é não saber andar nesse ritmo da graça. Uhum. Não saber realmente, como nós conversamos algumas semanas atrás, ouvir os pássaros e perceber os lírios do campo. Ou seja, eu cansei, eu tinha cansado. Cansei muito e fui acolhido, né? Fui acolhido pelo nosso Deus, que sempre nos acolhe, uma família que esteve ao meu lado, a igreja que foi amorosa, mas que tempo difícil, mas que começou também a me colocar no prumo, no rumo, no caminho de um trabalho que é feito com alegria, com dedicação, de uma vida que é vivida, visando realmente honrar a Deus e abençoar vidas, mas eu creio que trouxe maturidade, e a maturidade acho que tem a ver com essa de não ser tão apressado, de não ser tão dominado por atividades e pelo ativismo que mata a gente às vezes, né? Eu vou pedir licença aqui para o André, mas o André pode ficar na posição nos próximos minutos de fazer perguntas. Né? Porque eu acho que é importante o seguinte: na nossa reflexão de ontem, nós apontamos o problema, mas em momento algum nós falamos sobre quem bateu na parede, se deparou com esse esgotamento, qual o caminho? Qual o caminho para se refazer? Né? Como foi a sua experiência? Você podia rapidamente descrever, hoje olhando para trás, quais foram as coisas que você fez que foi importante para a sua restauração? Então, foi uma caminhada em termos um pouco longa, né? Duraram os anos de 2008, 2009 e 2012, que foi, parece que, aquele renovo, aquele novo momento da minha história. Então foram anos que eu tive que aprender a viver com dor, aprender a viver. Eu creio que o diagnóstico não foi de uma depressão profunda, mas foi uma depressão, né? Foi um burnout, foi síndrome do pânico, né? E outras questões. Porque essas coisas elas se misturam. É muito difícil você, às vezes, até com os sintomas, você distinguir algumas dessas coisas que você citou. Mas uma coisa que eu destacaria, especialmente porque no nosso podcast eu sei que a gente sempre tem jovens pastores que nos acompanham. Eu queria destacar o seguinte: o caminho da restauração é imensamente mais doloroso e difícil do que o caminho da prevenção. Exatamente. Do que o caminho da prevenção. Porque, às vezes, eu acho que assim, vira modismo falar assim, eu enfrentei um burnout. Eu diria, quem enfrentou para valer um burnout não saiu disso em 15 dias. Não. Né? Quem enfrenta para valer um burnout, anos, traz consigo ao longo de anos. É como uma cicatriz. Né? Eu costumo exemplificar que se as nossas vidas fossem uma espécie de bateria com aquelas cápsulas internas da bateria, né? O burnout, você queima algumas daquelas células. E as células queimadas nunca mais você vai recuperar. Então, você passa a ter um novo limite de resistência. Mas o burnout te ensina a respeitar as resistências, a respeitar o seu limite. Né? Além do período
O que mais foi importante no processo de restauração? Então foi ter essa paciência e abraçar no sentido bom de reconhecer a minha fragilidade, a minha enfermidade e vivenciar aquele sofrimento com calma, não apavorar, mas entender e desfrutar da presença do Senhor mesmo na dor. E isso trouxe maturidade, trouxe uma fé mais viva e robusta. Mas foi permitir que as pessoas me abraçassem, permitir que o meu amigo, o Carlos Dumas, um psiquiatra, meu presbítero, cuidasse de mim. Quando ele fala, você precisa parar, eu parei. E fiquei 6 meses acolhido pela minha família, acolhido pela igreja, acolhido pela equipe pastoral. E eu fiquei em casa, sendo tratado e tendo um acompanhamento muito bom com o psiquiatra, com os psicólogos, né, terapia. Comecei a cuidar melhor da minha alimentação, comecei a correr, comecei a fazer alguns movimentos pensando em cuidar melhor do meu coração, do meu corpo e celebrar mais a família que Deus me deu. Eu ficava às vezes bem triste por não estar celebrando tanto e tanta coisa boa. E falo, como que eu posso estar tão triste, tanta coisa boa acontecendo? Então, essa que a gente vai até trabalhar no próximo, né? Domingo, se Deus quiser, sábado e domingo, a questão da culpa. Então, que vinha muito grande, mas algo bem libertador foi entender que em Cristo nós estamos livres dessas culpas, né? Enfim, eu creio que foi eu deixei que a minha esposa, eu deixei que meus amigos cuidassem de mim e comecei a andar num ritmo, que eu espero que seja um ritmo que é mais da graça, mais da vida com Cristo, né? Achei importante a gente destacar, porque na minha experiência também, amigos médicos foram essenciais. Porque algumas pessoas às vezes acham que por você ser cristão, você não precisa de tratamento médico, você não precisa tomar antidepressivo, porque Jesus vai te curar. Né? E nós vivemos numa época em que Deus nos possibilitou termos uma ciência evoluída a ponto de nos abençoar. Então, eu acho que assim, dentro do meu contexto de vida, na chácara, naquele período, eu sou muito grato a Deus por cada amigo médico. Eu costumo dizer que na chácara eu não tenho um médico, eu tenho uma equipe médica, né? Que quantas vezes eu não chegava no consultório do Dr. Carlos, que na época o meu cardiologista, depois o Wesley, assumiu essa função, mas ele dizia, como você está? E eu me lembro de situações que eu comecei a falar, e eu era o pastor dele, mas assim, meu olho começou a lacrimejar, minha garganta embargar. Eu pensei, eu como pastor dele, não posso chorar na frente dele, né? Mas como foi importante o acolhimento dele, e explicando para mim que eu estava precisando me cuidar, e de fato, acho que assim, amigos de caminhada, bons médicos, tempo, né? E resgatar um ritmo saudável de vida. Resgatar um ritmo saudável de vida. Se me permitirem fazer o papel do entrevistador agora, né? Eu acho que uma parte, assim, muito, muito comovido, né, com o que vocês estão compartilhando, naturalmente, e uma parte muito importante disso tudo é a família, né? Como é que a família foi importante para vocês nesse processo, porque imagino que seus filhos naquela época eram o quê? Adolescentes, talvez? Não, eram pequenos. Eram pequenos, né? Então, assim, existem casos onde que, por exemplo, se o marido, pode ser a esposa, mas se o marido entra num burnout profundo, assim, se a esposa não entende aquilo, interpreta muito mais como um fracasso, por exemplo, e não como alguém que precisa ser cuidado. Então, assim, pode ser um ponto de contato para a família ter seus desafios e dificuldades também, né? Ao contrário também pode acontecer. Então, para vocês, como é que a família foi
teve uma parte importante? Qual é o papel da família com alguém que está passando por esse desafio? Então, o Samuel tinha 8 anos, que é o meu filho primogênito, né? E a Raquel tinha 3 aninhos, né? E Deus sempre me presenteou de estar muito perto deles, de curtir, de ser um pai bem presente. Eu gosto muito de criança e sou bem agarrado nos meus filhos, eles em mim, né? Então a gente vivia muito juntinho. E aquilo começou a mexer muito comigo porque eu estava muito cansado e não conseguia, às vezes, celebrar o crescimento deles, né? Mas, assim, algo assim maravilhoso foi a minha esposa, que me acolheu de uma forma assim fantástica, e ela me ouvia, e ela não desistiu de mim. E a gente tinha um sofá azul, que eu brincava que aquele sofá azul lá era como um divã, né? E eu deitava no colo dela, e um dos instrumentos que Deus usou foi a Dani, que foi muito graciosa comigo, ouvia as minhas dores, ouvia tudo que estava dentro de mim, que eu não conseguia às vezes expressar, mas naquele momento eu comecei a colocar para fora, né? Isso que eu falei de permitir que as pessoas cuidassem de mim, é porque muito novo eu comecei a cuidar de todo mundo. Eu tinha 17 anos, eu cuidava de todo mundo. Embora sendo o caçula, eu cuidava da minha casa. Daí com 19 eu vou para o seminário, eu continuo cuidando. E sempre cuidando da minha casa, cuidando das pessoas. E de repente eu vi como que eu precisava também desse cuidado, porque ser pastor é muito gracioso, muito bom, né? Mas traz esse jeitão de estar sempre cuidando, dando uma palavra, papel, pacificando, né? Sendo um pacificador. E eu vi que eu tinha cuidado demais e precisava de cuidado. Então a minha esposa, ela foi alguém que ouviu as minhas dores, viu as minhas sombras, viu o que estava acontecendo e me amou mais, e me acolheu mais. Então, queria aproveitar aqui e louvar a Deus, né? Porque a Dani ouviu, aprendeu a me ouvir e foi muito, muito graciosa comigo, muito graciosa. No meu caso, os filhos já estavam criados, né? A Lígia mais nova já estava estudando em São Paulo, já não estava mais em casa. Mas também Sônia foi fundamental nesse processo, a ponto de, porque assim, eu como pastor, eu sou um profissional autônomo, se a gente pode dizer assim, e se eu digo, eu vou parar por um tempo, ok, eu posso parar por um tempo, eu só não vou ter vencimentos, mas eu posso parar. A Sônia não, a Sônia é uma profissional da saúde, na esfera municipal, e quando eu falei, eu preciso parar, e conversando com alguns amigos, devido ao meu nível de envolvimento com a igreja e a quantidade de pessoas no entorno, a conclusão foi, você só vai conseguir parar se você ficar num lugar distante, você sair do circuito. Se você ficar em casa, você não vai conseguir parar. E para isso a Sônia precisava pedir uma licença no trabalho dela. E ela foi, ela batalhou, ela conseguiu essa licença, ela parou a vida dela para permanecer do meu lado durante 6 meses. Ela parou a vida dela para estar comigo. Então, e aí assim, nesse momento a gente teve a oportunidade de ter uma rotina onde nós caminhávamos toda manhã, nós almoçávamos juntos, coisas que eu não fazia em meio à correria. Almoçávamos todo dia juntos, no final da tarde podíamos sentar na frente da televisão e assistir um bom seriado. Foi como a gente foi restabelecendo uma rotina saudável, né? E uma coisa que eu preciso destacar, porque assim foi um milagre que aconteceu nesse momento, porque quando eu chego à conclusão que eu não ia conseguir mais e que eu ia parar, a decisão de parar implicava como é que nós iríamos viver. E nós tínhamos alguma economia, mas não era suficiente para a gente
viver durante 6 meses. E aí surgem 2 casais de amigos do contexto da nossa comunidade que dizem: nós queríamos ajudar vocês. O que eles nos ajudaram foi significativo, porque foi uma demonstração de amor, de carinho, foi uma sinalização que aquele era o caminho de Deus, mas não era suficiente ainda para nos manter. Então, no finalzinho do processo, quando nós estávamos já decididos para onde a gente ia, o Conselho da Chácara tomou a decisão de continuar contribuindo financeiramente com a gente durante aquele período. Mas o milagre foi o seguinte: nem foi necessário o Conselho da Chácara despender aquele valor com a gente. Quando nós chegamos no lugar onde nós ficamos durante os 6 meses seguintes, assim, primeiro a gente pisou lá. Cerca de 2, 3 semanas depois, uma advogada me mandou um e-mail dizendo que uma causa que a gente estava já empreendendo aí há 3 anos tinha sido ganha. E o valor daquela causa era praticamente o valor que a gente precisava para aqueles 6 meses. Primeiro a gente pisou, primeiro a gente tomou a decisão. A gente precisa descansar, não dá mais. E a gente fez o movimento. E Deus abriu portas e abençoou. Então, às vezes na vida, a gente sempre condiciona a obediência a Deus primeiro prover. Né? Mas eu vivi nessa experiência a prova de que primeiro Deus manda a gente dar o passo. E quando a gente dá o passo, Ele abençoa, Ele não deixa faltar nada e Ele demonstra o seu carinho e o seu amor para conosco. Mas aí, sim, a presença, a compreensão, a decisão da Sônia de pleitear essa licença para estar ao meu lado durante aquele período foi fundamental e foi a oportunidade até da gente fortalecer os laços conjugais da nossa caminhada. Tá? A gente está falando de experiências de burnout. O N. Cordeiro, naquele livro fantástico dele, Andando com um Tanque Vazio, se você deseja ler um pouco mais sobre esse tema, essa é uma boa recomendação, tá? Andando com um Tanque Vazio. Ele aponta 10 características, ou eu destaquei aqui 10 de várias que ele coloca. Ele diz: sintomas do burnout: dificuldade de concentração, dificuldade para tomar decisões, irritabilidade excessiva, desânimo diante das tarefas, baixo nível de energia, sentimento de solidão, crises de choro, desinteresse sexual, descontrole alimentar e insônia. André, você percebe alguma dessas coisas em você, André? Não, eu acho que o cansaço, ele conduz, assim, você acaba dialogando com alguns desses itens, né? Mas especialmente no nível de concentração, pessoalmente para mim ele afeta demais, né? Mas assim, até baseado no que vocês compartilharam, né? Algo que assim para mim é muito marcante, né? Que até para a comunidade como um todo entender, né, que nós também não estamos imunes a esses tipos de desafios, né? Não há uma aura, uma neutralidade, como se esses desafios de cansaços, de burnout ou esgotamento, seja qual o termo a gente possa utilizar, não estivesse também à nossa porta, né? E até a expressão que eu assim lembrei ontem foi de uma frase que para mim é muito comovente, é que nós somos
é atribuído a Lutero, mas não é ele que diz, que nós somos mendigos, que encontramos um pedaço de pão e compartilhamos com outros mendigos, né? Então, assim, se não foi Lutero, foi Santo Agostinho que disse. Ou Spurgeon, né? Ou Spurgeon. Mas, assim, espiritualmente falando, nós temos as nossas fragilidades. É como um mendigo dependente, mas achamos um pedaço de pão e compartilhamos com outras pessoas que vivem os mesmos desafios e fragilidades. Mas eu percebo, assim, muito claramente a dificuldade de concentração. Para mim é muito, muito forte. Né? Eu acho que essas características ninguém precisa ficar assustado se tem uma, duas ou três. Eu diria que, assim, se ao você reler essas 10, assim, se você diz 7, 8 estão presentes na minha vida nesse exato momento, talvez seja a hora de você se preocupar em parar. Né? Se 5 estão presentes, está na hora de você prevenir, né? Não esperar a coisa se intensificar. Então vou reler para o pessoal que estava distraído: dificuldade de concentração, dificuldade de tomar decisões, irritabilidade excessiva, desânimo diante das tarefas, baixo nível de energia, sentimento de solidão, crises de choro, desinteresse sexual, descontrole alimentar e insônia. E alguns assim até se sobressaem. Por exemplo, crise de choro. Se a pessoa tem crise de choro, é porque já há um estágio bem avançado naquilo, né? Outras assim que talvez seja o combo que conduz àquilo. Então, assim, crise de choro é algo muito, muito sério, né? É algo muito sério. Então, eu acho que é uma lista muito pertinente para a gente refletir sobre. E sobre crise de choro, eu me lembro assim que no meu contexto, mesmo na relação com Sônia, quantas vezes eu não cheguei em casa depois de um dia intenso, mas eu colocava uma cadeira no quintal, longe dela, de costas para casa, e ali eu desabava a chorar, para que ela não participasse disso. Ou seja, às vezes a pessoa percebe que tem alguma coisa que não está bem, mas fica escondendo de que não está bem, o que só vai piorar a situação. Né? E o Carey Nieuwhof, num livro que eu acho que não está traduzido no português, eu pelo menos não conheço, o título do livro é Didn't See It Coming, onde ele fala sobre alguns inimigos aí, especialmente da caminhada pastoral, mas um capítulo ele fala da experiência de burnout dele. Exato. E ele descreve, eu apontei aqui 10 características dele: perda da paixão, ceticismo e criticismo, insatisfação generalizada, instabilidade emocional, que eu acho que entra na crise de choro, reações desproporcionais, dificuldade de raciocínio, que talvez envolva dificuldade de concentração, queda de produtividade, perda da alegria. O Rômulo citou isso, né? É um espaço onde compulsões emergem, seja por comida, alguma coisa, automedicação, e ele também coloca distúrbios de sono, insônia. O que me chama a atenção da lista do Carey Nieuwhof é esse elemento da perda da paixão e perda da alegria. Porque, como eu comentei ontem, talvez, primeiro, eu sou apaixonado pelo que eu faço, e o momento em que eu estou ensinando a palavra é talvez o momento que eu mais tenho prazer no meu tipo de serviço. E eu compartilhei que chegou um momento que antecedia o tempo da pregação, e eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não queria estar aqui. Ou seja, eu perdi a paixão e a alegria por algo que eu tinha muita paixão e alegria. E para mim esse é talvez um elemento distintivo entre um processo depressivo e o burnout. Porque o burnout está diretamente ligado ao trabalho,
ou que você se esgotou fazendo o que você tinha paixão e alegria em fazer. E quando você se esgota, você perde a paixão e alegria em fazer o que você sempre teve paixão e alegria. Para mim, foi algo assim que me machucava muito. Talvez uma das dores mais profundas que eu tive foi exatamente isso, que eu perdi a alegria. Diante de uma história de tanta graça, tanta vida, pela graça Jesus me conquistou e eu entendi a beleza dele, a delícia que é viver com Cristo e para Cristo, de amá-lo. Eu era pequeno mesmo, meus 8, 9, 10, 11, eu já amava pensar em ser pastor, meu coração já queimava vendo aqueles pastores que passavam por Itamonte, porque Itamonte era um local pequenininho, não tinha pastores, né? Não tinha lugar para parar, ele só passava. Só passava, era uma passagem lá. Itamonte, aquela cidadinha que colocaram umas lombadas, o pessoal passar mais devagar para enxergar, né? Aquela pequenininha cidade, aqueles pastores passavam por lá, ou o seu João presbítero que pregava para nós, e embora muitas pessoas não gostavam muito, porque ele pregava bastante, ele era um quejeiro, e mesmo com ele, com toda a humildade dele, falando bastante, o meu coração era aquecido pelas palavras do seu João, né? Então assim foi o meu início de ficar deslumbrado, né? Apaixonado por Cristo, pelo Evangelho, pela igreja, e de repente eu me pego com um coração sem alegria, né? Sem aquele fôlego de vida, sem aquele deslumbramento, parece tudo muito sem perspectiva, sem sentido, né? E um salmo que marcou a minha vida e que Deus usou para renovar meu coração foi o Salmo 40, que diz: esperei. O Eugene Peterson ainda colocou na paráfrase dele, né? Esperei, mas esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre a rocha, firmou meus passos, né? E colocou nos meus lábios uma nova canção. Algo assim que eu louvo a Deus e que pela graça hoje eu posso também compartilhar com vocês, meus amigos, e com a comunidade querida, Deus colocou uma nova canção nos meus lábios, né? Restaurou aquela alegria por Cristo, pelo reino de Cristo. E eu choro sempre, num bom sentido agora, porque eu chorava todo dia. Era também bom, né? Mas era esse choro, né? Que quase todo dia eu chorava. Mas eu choro hoje de gratidão, porque o Senhor renovou minha alegria, né? Uma coisa que eu aprendi nesse período de restauração, inclusive aprendi com o N. Cordeiro a identificar na minha vida quais são as atividades que drenam as minhas energias e quais são as atividades que renovam as minhas energias ou que me energizam, né? Então, ganhar consciência, por exemplo, quando eu falo para a chácara já há anos, né, que assim, eu sempre vivi um grande conflito sendo pastor da chácara, porque Deus me deu alguns dons que viabilizam o crescimento da igreja, mas Deus não me deu, talvez, dons ou coração para ser pastor de igreja grande. Então, existem determinadas funções que eu preciso desempenhar como pastor de uma organização grande, como equipe grande, que drenam as minhas energias. E aí eu comecei a entender assim, o que drena e o que energiza. E o problema é que o mundo, a gente não vive num mundo ideal, né? Onde eu posso dizer assim, eu não vou fazer mais absolutamente nada que me drena. Eu só vou fazer o que me energiza. Bom seria. Né? Mas você precisa aprender a lidar com isso. E se torna uma dança. Uma dança. É claro,
diante de novos desafios, diante de novos compromissos, hoje eu posso dizer, olha, eu não vou assumir essa responsabilidade porque ela está numa esfera que eu não tenho competências. E isso desgasta, né? Então, por exemplo, eu sei que Deus me capacitou para uma liderança mais de nível visionário, né? De inspirar, de apontar o caminho. Agora, quando eu preciso fazer a gestão do dia a dia, isso me drena, isso me rouba alegria, isso me desgasta. E assim, você quer ver o pior do que eu tenho para oferecer, é nesse contexto. Você quer ver o melhor do que eu tenho para oferecer, é no contexto da visão, de uma visão mais estratégica, inspirativa. Então, eu acho que é muito importante, até a título de prevenção, as pessoas fazerem essa ponderação. O que drena e o que energiza? Até eu diria os seus hobbies. Assim, quais são os seus hobbies que te energizam? Eu fiz menção esse final de semana fazer uma boa bagunça com os meus netos me energiza. Então, assim, estar com eles não me cansa. Estar com eles me energiza, né? Tirar um período de férias com a Sônia, ir para algum lugar onde a gente tem que dar uma subir em ruína, ver coisa antiga, ver paisagem bonita, entrar em contato com a natureza, isso aí me energiza. Assim, a bateria volta a 100, né? Ganhar a percepção do que te drena e do que te energiza, eu acho que é fundamental para prevenir e administrar bem o ritmo da vida. Agora, lembrando, não existe vida ideal. Não existe essa possibilidade de dizer eu só vou fazer aquilo que me energiza. Tudo que me desgasta, eu não vou fazer. Bom, se existe um caminho, eu estou precisando que alguém me conte, porque eu não achei esse caminho ainda. Eu creio que não existe mesmo, mas algo que me ajudou é ser um pouco mais gentil comigo, porque eu não era muito gentil, eu trazia muito peso, muita culpa e achava que tinha que fazer do jeito que eu achava que tinha que fazer, não que as coisas que não são da minha praia eu não faça bem. Pelo contrário, né? Com muita oração e dedicação e pedindo ajuda, eu creio que sendo humilde, né? A gente precisa de humildade para pedir ajuda, ou te ouvir colocando essas questões, isso aquece também o nosso coração, né? Porque tem que ter humildade, né? Eu quero fazer bem feito, com honestidade. Nós temos sempre a perspectiva para a honra do nosso Deus, fazemos por amor a Deus, por amor à igreja, mas a gente precisa ser mais gentil e mais humilde. E acho que foi no sábado, a gente estava tendo uma conversa em torno da mesa lá em casa, e a Lígia estava com a gente, ela falou sobre o fato de que na chácara a gente tem uma cultura que preza pela excelência, né? E eu destaquei para ela algo que passa desapercebido para muitas pessoas que nos escutam. Nós prezamos sim pela excelência, mas a gente sempre afirma que excelência não é você fazer o que não está no seu alcance. A excelência é você fazer o melhor a partir do que você possui. Né? Então, eu me lembro que uma vez a gente fez uma viagem missionária para Poção, na Bahia, uma região simples, pobre, e eu e um jovem da igreja fomos visitar uma senhora que morava assim num descampado, e quando a gente chegou lá, uma casinha simples, mas assim o chão, cimento queimado, todo enceradinho, uma casa cheirosinha, assim, em cima da mesa de madeira, que você percebia que era uma mesinha velha, uma toalhinha de crochê por cima, com um vasinho, uns quadrinhos simples na parede, e para mim aquilo foi a representação do que é excelência. Excelência não é você fazer o que você não tem para oferecer. Excelência é você fazer o melhor
dentro das suas possibilidades e suas competências. E Deus é um Deus de excelência também, né? A excelência não é um ponto de... não é uma idolatria, mas é justamente você oferecer o melhor para o próprio Deus, né? E quando eu vejo todos os detalhes da construção do templo no Antigo Testamento, você percebe que Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus da excelência. Então isso é uma regra que a gente vale não apenas na comunidade, mas na vida, no controle das finanças, na gestão da vida, no trabalho como um todo. Eu acho que a excelência faz parte isso deveria ser uma virtude muito mais abordada até mesmo na espiritualidade cristã, né? Como uma marca, um reflexo da espiritualidade cristã. Eu não mencionei ontem, quando a gente falou de solitude e silêncio, mas essa é uma prática que eu procuro estimular pastores nos retiros que a gente faz aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa. E o ano passado a gente estava num retiro em Málaga, na Espanha, e o retiro aconteceu dentro de um antigo monastério. Então, muitos lugares assim para você sentar e ficar em silêncio, né? E eu convidei aqueles pastores e missionários para passar um tempo sozinhos, em silêncio, mas aí entra a imaginação criativa, né? O tempo de contemplação. Falei, você vai ficar tanto tempo em silêncio, e aí você vai imaginar Jesus sentando do seu lado, passando o braço por detrás do seu ombro, e eu quero que você traga para a nossa reunião qual foi a pergunta que Jesus fez a você. E o que foi interessante é que nenhum deles trouxe para a reunião a pergunta: e aí, como é que vai a igreja? E aí, como é que vai o trabalho? Assim, vários deles imaginaram Jesus colocando a mão no ombro e dizendo: e aí, como você está? Ou... E a sua esposa, como é que está? Ou seja, as palavras de Jesus para nós, se a gente ficar em silêncio e solitude, não vão ser: como que vai o trabalho? Como vão as vendas? Como vão as consultas? Como vai o seu sucesso? Como vai o número dos seus seguidores no Instagram? As palavras de Jesus vão ser: como está o seu coração? Como você está? Como sua família está? E falando dessas práticas, solitude, silêncio, alguém, deixa eu ver aqui, foi o André Moura. Ele perguntou aqui para a gente, ou pediu para a gente fazer um esclarecimento entre solidão e solitude. Qual a diferença de solidão e de solitude? Como vocês poderiam ajudar nesse esclarecimento? Eu gosto sempre de pensar no nosso modelo, no nosso Senhor Jesus, que ele gostava de ir para o Monte da Oliveira. E parece que tinha um lugarzinho lá que ele gostava mais ainda, né? Que era o Getsemane. E naquele lugarzinho, a gente vê várias vezes, não naquele lugar, mas lá aconteceu, que Jesus ele ia para ficar só. E ali nós podemos ver as orações, o desejo que ele tinha de amizades também pertinho dele, chama os amigos dormem, né? O Todo-Poderoso gosta de orar e gosta de amigos, né? O Cristo. Então, solicitude tem a ver com esse local consagrado para nós termos esse tempo de nos deliciarmos no amado da nossa alma, que é Cristo, e de ouvir a voz primeira. Então é um momento que, embora a gente está sozinho, mas a gente está com uma comunidade. Nós estamos realmente sentando na mesa do Rei, na mesa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então não está sozinho, pelo contrário. Deve ter bastante anjo nesse momento também, é uma multidão. E a solidão, seguindo nessa linha de raciocínio, a solidão é um adjetivo muito mais ao desamparo, ao fato de não ter ninguém ao redor, né? É justamente o oposto. Então, se a gente olha para Jesus, o Monte das Oliveiras é o lugar da solitude, o Calvário é o lugar da solidão.
Ali ele está em desamparo, Aham, né? Ali aham. não, ali é o Ali ele abandono, está sozinho. é o abandono do filho, né? O Monte das Oliveiras é a conexão com o Pai. O Calvário é Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então essas são fases ou momentos da vida em que nós vivemos esse Calvário na nossa vida. Mas a solitude é a busca desse Monte das Oliveiras, o contato com Deus. E às vezes a diferença entre solidão e solitude, para nós cristãos, está na nossa consciência, né? Porque Elias, ele entra numa caverna e para Elias ele está só, solidão. Mas ele acorda com cheiro de pão quentinho e com uma jarra de barro com água fresquinha, e isso significa que ele não estava só. Deus estava ali. Né? Então, às vezes, a diferença entre a solidão e a solitude está na nossa consciência. Certo. A consciência de que Deus está presente. Né? E a gente falou sobre solidão, solitude e simplicidade, mostrando como, quando Jesus gasta tempo gasta tempo com o Pai, as decisões dele são simples, são ajustadas ao que o Pai mandou ele fazer. Como que a simplicidade ela pode ser praticada por nós num mundo tão complexo, com tantas demandas, com tantos estímulos? O que vocês poderiam ajudar as pessoas nesse aspecto? Para mim, essa palavra simplicidade ou a vida simples, para mim, ela tem muito a ver com o princípio do contentamento, né? De eu ter o contentamento do que eu tenho hoje, né? E não a ansiedade do que eu deveria ter, do que eu poderia ter. Então, assim, ter o contentamento é você também renunciar a pensamentos que venham até você. Então, de saber dizer não para algumas coisas, saber dizer não para aquele projeto que vai me dar mais dinheiro, mas vai me consumir o tempo de solitude, ou o tempo de lazer com a família, ou assim por diante, ou angariar mais um outro projeto, mas que tenha outro custo no meu tempo, na minha gestão da vida, e assim por diante. Então, assim, para mim, o princípio do contentamento nos falta nessa sociedade orientada aos estímulos, orientada a essa positividade, onde que a gente precisa mostrar para o outro aquilo que nós temos, né? Mas o princípio do contentamento, para mim, é crucial, justamente para a gente poder viver a vida no sentido da qualidade dela, né? A qualidade de vida, como um tema onde a gente pode usufruir e até mesmo ser um antídoto contra o cansaço. Porque se eu não tenho contentamento, eu sempre vou querer mais, e a minha vida vai ser pautada por aquilo que eu não tenho. Isso é um perigo muito grande. É um perigo. Eu terminando de ler um livro do Mark Cover, fala sobre pressa. E tem uma parte desse livro, Mark Comer, né? John Mark Comer. Isso. E ele trabalha essa questão da simplicidade como também um antídoto para nós não cairmos nessa loucura, tanto da pressa, dessa vida agitada, quanto dessa sociedade consumista. E teve algo que mexeu com o meu coração e com minhas práticas, e ele faz uma proposta até naquilo que a gente veste, na roupa que a gente veste. Parece uma coisa tão simples, mas ele faz um levantamento de trabalhos escravos na confecção de muitas dessas roupas, né? E eu comecei e tomei uma postura que também nisso, até no que a gente veste, né? A gente precisa pensar na questão da criação, da sustentabilidade, e também se o que eu estou usando não é fruto de trabalho escravo. E quando a gente não tem essa postura da simplicidade, mas tomado pelo consumismo, a gente não faz esses filtros, seja do que a gente está comprando, comendo, fazendo, mas essa prática da simplicidade nos ajuda a realmente perceber o que está acontecendo ao nosso redor, as escolhas que nós estamos fazendo, né? Mas eu acho que a simplicidade ela demanda
a capacidade da gente aprender a dizer não. Né? Porque assim, vamos imaginar, eu tenho uma agenda que vai começar às 8 horas da manhã com uma reunião, e eu olho para a minha semana, eu não tenho mais tempo, mas uma pessoa diz para mim, eu estou precisando ter uma reunião com você, e eu digo, olha, eu estou com a minha agenda tomada a semana inteira, e a pessoa diz, e amanhã às 6:30 da manhã? Eu tenho duas opções. Eu não estou falando de uma situação urgente, eu estou falando de uma demanda de uma pessoa. Eu tenho duas opções. Eu posso dizer não, e eu acordar, eu ter o meu tempo com Deus, eu fazer a minha caminhada, eu tomar o meu café da manhã e eu chegar inteiro para a reunião das 8, ou eu posso não ter coragem de falar não. E aí eu acordo, saio correndo e chego às 8 horas para a próxima reunião já cansado. Né? E eu queria dizer uma coisa, pais de filhos e filhas adolescentes. Às vezes, a vida desses pais se torna caótica, pela nossa dificuldade de falar não. Medo de descontentar os filhos. E assim, a gente torna a dinâmica familiar um caos. O final de semana, que deveria ser um tempo de descanso, se torna um caos, porque pela nossa incapacidade de dizer não. Não, assim, a gente não vai ter uma agenda caótica como essa, onde a gente vai ficar correndo de um lugar para o outro, e lembrando que a pressa gera a incapacidade de contemplação. E para mim a contemplação é você aproveitar o momento. Assim, a pressa impede a gente de desfrutar o almoço. A pressa impede a gente de desfrutar o café da manhã. A pressa impede a gente, ao invés de ter 10 encontros de 40 minutos com 10 pessoas, assim, eu posso ter 5 encontros de 2 horas. E eu ter tempo para contemplar a face, perceber as reações, ouvir a voz do outro. Então, vida simples demanda a nossa capacidade de dizer não. O André, acho que esboçou essa coisa em relação a anseios financeiros, anseios profissionais. Mas na dimensão pessoal, o simples fato de eu dizer, falar para uma pessoa, desculpa, mas eu não posso. E a razão para qual, assim, à medida que eu não digo não, eu transformo a minha vida num caos. E à medida que eu transformo a minha vida num caos, eu sou propenso ao cansaço, ao esgotamento. Entender limites. A mensagem que vocês pregaram ontem me levou a um cartãozinho que eu fiz quando o Samuel fez 1 aninho. Era um aniversário dele, né? E nesse cartãozinho do aniversário do meu filho, eu coloquei lá o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E eu comecei desde ontem novamente fazer essa oração que eu fiz muitos anos por mim, pela vida do meu filho, né? E eu entendi que como eu preciso realmente aprender no Senhor a contar os dias, né? E viver esse dia que eu estou vivendo aqui ao lado de vocês, e percebê-lo, e realmente ouvir a voz de vocês, enxergar vocês. É a proposta bíblica, né? Como isso fez eu lembrar que esse aqui é um caminho, para a gente não entrar nesse caminho do esgotamento espiritual. Interessante, né? Que o Eclesiastes, né? Eu sou um especialista em Eclesiastes, poucos homens leram tantas vezes Eclesiastes quanto eu, mas me chama a atenção o autor de Eclesiastes dizer que assim, a gente deve sentar numa mesa
mulher que nós amamos desde a juventude, desfrutar um bom alimento e tomar um bom vinho. E ele diz, essa é a recompensa do seu trabalho. Então, assim, talvez uma das fotos mais repetitivas que eu e Sônia temos nas viagens é o momento da refeição, onde a gente tem uma boa refeição, um na frente do outro, não pode faltar, uma boa taça de vinho, né? Mas isso, quando a gente está tomado pela pressa, a gente não vai conseguir ter isso. E para mim, ter uma vida mais simples é essencial para a gente poder resgatar a capacidade de contemplar algumas coisas. Tem uma história que eu gosto às vezes de contar e que ela é vergonhosa, mas ao mesmo tempo ela é muito boa. Você tem certeza que você vai contar? Eu acho que posso contar. Você ainda tem chance de voltar atrás. O André um dia já ouviu eu contar essa história. Eu morava em Três Corações, vim em Campinas e vim rápido, saí cedo. Cheguei parando num sinal, num semáforo, tinha um maltrapilho, um mendigo. E eu segurei no freio, né, porque eu estava com pressa e vi que ele estava vindo na minha direção e não deu outra. Né? Ele veio firme na minha direção para pedir alguma coisa e eu comecei a procurar, tentando alguma moeda para ele. E nisso eu tinha uma nota de R$50. Eu falei, não vou dar R$50 para ele. e eu sei que ele falando, gesticulando e eu procurando dinheiro, abriu o sinal, ele pôs a mão na cabeça, levantou a mão para cima e disse, ele não me escuta, e gritou. E a gente que tem, né, a gente que é de Jesus, quando escuta um negócio dele, fala, gente, eu preciso parar para falar com esse homem, mas eu não parei, eu segui em frente. Fiz o que tinha que fazer aqui em Campinas, voltei para casa, e que eu volto para casa, sento no sofá, devo ter chegado umas 8, 9 horas da noite, a pequena Raquel, minha filhinha, começou a conversar comigo. Só que eu estava sentado no sofá e rodando o dedinho no meu smartphone, né? De repente a Raquel virou e falou assim, o meu pai não me escuta. Aí eu parei, deixei o celular do lado, ajoelhei, olhei nos olhinhos dela e falei, Raquel, me perdoa. Papai quer te escutar. Então, desde então, eu sei que eu não consigo escutar o maltrapilho. Eu também não consigo escutar a minha filha. Mas eu quero escutar. E eu sei que para isso eu preciso seguir Jesus cada dia mais de pertinho, que ele vai me ensinar. E aprender o que é vida contemplativa. Que tem tempo para contemplar. Né? Mas deixa eu ir para o último tópico. E a gente falou da solitude, da solitude e silêncio. Falamos da simplicidade. Mas um outro ponto que veio à tona ontem foi o sábado. E a nossa querida Maria Emília, ela levanta duas perguntas sobre o sábado. A primeira delas é, a Bíblia fala de sábado. Sábado da Bíblia é sábado? Estou colocando nas minhas palavras a pergunta da Maria Emília, ela vai me desculpar. E aí, uma outra pergunta relacionada a essa, ela diz, o mandamento na Bíblia diz para a gente guardar o sábado. E a gente guarda o domingo, se é que guarda. Como é que fica esse negócio? Eu lembro da minha filha Lígia fazendo prova de religião na escola, uma escola evangélica aqui de Campinas, que tinha lá a pergunta, você guarda os 10 mandamentos? E ela respondeu, eu guardo 9. Eu não consigo guardar o sábado porque minha igreja se reúne de domingo, né? E aquilo fez eu pensar, meu Deus, o que a minha filha está aprendendo? Ela está aprendendo que ela é capaz de cumprir todos os mandamentos. Que escola evangélica é essa que nos ensina graça, né? Mas vamos lá, sábado é sábado. Que história é essa do mandamento ser sábado e a gente se reúne de domingo?
por favor, pastores, é uma ovelha de vocês, com a dúvida, então deem o melhor de vocês. A questão do sábado tem a ver com as leis, né, judaica, da Torá, de guardar o 7º dia. Então, sim, havia uma relação direta com o dia, principalmente na Antiga Aliança, né? O que acontece é que no Novo Testamento, eu estou falando, claro, é um debate bem amplo, estou falando de forma muito sucinta, né? Os primeiros cristãos, eles passam a se reunir nos domingos, para o momento de adoração, para o momento de culto, e também passa a tornar o domingo como um dia, né, característico, como a pausa, como um descanso. É claro que no decorrer da história da igreja cristã, o mesmo erro acontece de sacralizar o domingo, né? Então, até você, eu acho que compartilhou nos encontros, né, Ricardo, que você não podia fazer nada no domingo, né? Então, existe também, até nas tradições mais ortodoxas, reformadas, realmente, no domingo você não podia fazer nada. Não pode ir na praia, não pode ir no restaurante. Então, assim, é a mesma religiosidade que se tinha em relação à tradição judaica com o sábado, agora no domingo, né? Mas o princípio do sábado tem a ver com o dia de descanso e não com o dia específico da semana. Mas, assim, o princípio de que você tem um dia guardado na semana para o seu descanso. É o conceito do sabá. É o conceito do sabá, exatamente, não a literalidade do dia, né? E é claro que aqui vão ter interpretações diferentes a respeito disso, né? Mas o ponto que nós abordamos, o ponto que nos interessa hoje é o princípio de você parar, o princípio de você ter um dia de descanso, onde você realmente pode investir na sua família, onde você pode investir na solitude, onde você pode investir no teu descanso, onde você pode investir na qualidade de vida e assim por diante, né? Porque isso é importante, assim, o fato de você ter um ritmo ativo durante 6 dias e no 7º descansar. Agora, se isso é na segunda, se é na terça, não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto, mas é o princípio de você ter um momento para parar. Eu também creio nisso e creio que tem a ver muito com esse cuidado de Deus, esse carinho de Deus para conosco, um mandamento que traz saúde para nós. O sabate traz saúde. É a gente realmente aprender e entender que a vida tem que ser vivida da forma mais plena, celebrando, nos alegrando no trabalho, mas a gente começa a parecer com Deus, a ter o jeito de Deus, porque Deus que é trabalhador, Deus que controla tudo e todas as coisas, que fez tudo tão bem, Ele parou. Ele tirou um dia para descansar. Claro que tem toda essa conotação didática que nós precisamos aprender, e Ele faz isso como um pai que quer ensinar os filhos, e quer ensinar os filhos a viverem, e a viverem plenamente. Então, de fato, quando a gente pega um mandamento desse e traz uma força legalista apenas para cumprir mais uma regrinha, isso vai trazer doença, isso vai trazer uma religiosidade que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. E por isso que nós, cristãos evangélicos, reformados, nós cremos que o sábado ele realmente é para o bem do homem e para a gente aprender a parar e adorar. Não é o homem que é criado para o sábado, mas o sábado que é criado para o homem. Né? Eu também entendo assim, até estudando um pouco mais sobre esse tema e refletindo, eu acho que assim, na nossa cultura, a maioria dos profissionais não tem 6 dias de trabalho, tem 5 dias de trabalho. Agora, eu também acredito que quando a Bíblia fala dos 6 dias de trabalho, envolve até mesmo o trabalho feito para nós mesmos. O reparo da porta da casa, o reparo da janela, né? Porque se a gente pensar quando o conceito é dado, o indivíduo não trabalhava para o outro. Os 6 dias ele trabalhava para ele mesmo. Era a agricultura dele, eram os animais dele. Então, assim, nós precisávamos ter uma agenda em 6 dias que envolvesse toda a espécie de trabalho, quer para o nosso chefe patrão, quer para nós mesmos. Mas nós precisávamos resgatar a oportunidade de termos um dia
no qual, nesse dia, nós dedicamos às coisas que renovam o nosso coração e adoram a Deus. Práticas que renovam o nosso coração e adoram a Deus. Como eu disse em um dos encontros, se caminhar ao lado da minha esposa numa praia, observando a natureza, se isso me renova e se isso pode ser feito em adoração a Deus, isso pode estar na minha agenda do sabá. Se reunir um grupo de amigos queridos de anos, para no final da tarde nós comermos uma pizza, tomarmos um vinho e conversarmos sobre o que tem acontecido na nossa vida. Se isso renova a minha vida e pode ser feito na presença de Deus em adoração, isso se inclui no meu sabá. Né? E é claro, assim, estar numa comunidade, cantando a Deus, ouvindo a voz de Deus, encontrando amigos, eu não tenho dúvida nenhuma que isso renova a minha vida e é feito em adoração a Deus. Então a gente deveria gastar mais tempo organizando o nosso dia, seja qual for o dia, mas esse dia de descanso e de adoração. E é muito legal pensar que, para nós cristãos, o domingo, né, acabou tendo essa conotação do sabá, e o domingo, uma mensagem que nós cristãos celebramos e a Bíblia nos ensina, é o dia da ressurreição. Sim. Então, ressurreição tem a ver com explosão de vida, tem a ver com alegria profunda. Então, o sabá, né, seja segunda, terça, quarta, o dia que a gente pode tirar para celebrar, para curtir, para descansar e para adorar, é o dia que a gente tem que lembrar que é o dia da ressurreição. É o dia que já está anunciando qual que é o final da história, né? Isso está diretamente ligado a essa transição que o André estava mencionando, né? É porque que os primeiros cristãos deslocaram o encontro de celebração para o domingo, porque semanalmente eles celebravam a ressurreição do Senhor. Né? Então, e isso tem uma conexão com o que a gente falou sobre, na criação, Deus ter abençoado animais, seres humanos e o sabá. Né? E Deus abençoa animais e seres humanos com o poder da vida. E ele abençoou o sábado como o poder da vida. Ou seja, organizar, e a gente falou sobre a sociedade do cansaço. Eu acho que nesse aspecto, a igreja, a comunidade cristã, ela deveria ser profética, né? Mostrando para a sociedade, uma sociedade do cansaço, o que pode acontecer com homens e mulheres que se dedicam plenamente ao trabalho, que fazem o seu trabalho com excelência, que cumprem as suas responsabilidades, mas diariamente, tem tempo de solitude e silêncio, que nos seus planos organizam a sua vida de maneira mais simples e semanalmente não abrem mão do sabá. Eu queria ver o que essa comunidade ia mostrar para a sociedade do cansaço. Exatamente. E tem um ponto até que você comentou, né, Ricardo, assim, por que na nossa sociedade nós não valorizamos pessoas que prezam pelo descanso, ou que escrevem sobre o descanso, pensadores que falam sobre isso? Não, nós valorizamos aquele que tem a performance, aquele que indica o caminho das pérolas para o lucro, né? Então é esse o perfil de pessoas que nós valorizamos. Talvez através desse testemunho a gente possa realmente ser sal e luz dentro desse contexto, né? Ok, uma última palavra sobre essa temática e aí a gente encerra. Qual o desafio final que vocês lançam aos nossos ouvintes, às pessoas da nossa comunidade local, estendida, sobre esse tema do cansaço e descanso? Para mim, esse texto de Êxodo 20, né, lembra-te, que é no contexto dos 10 mandamentos, que traz essa ideia do lembra-te, né, lembra-te do dia de sábado,
né? E aqui o termo no hebraico é no equivalente ao subjuntivo para nós, né? Que seria assim, o desejo de Deus. Então, assim, que tu te lembres, muda a perspectiva, que tu te lembres do dia de sábado, do descanso, da pausa, porque isso é para o teu bem, assim, é como se fosse esse coração de Deus dado a nós, né? Então, eu acho que a partir do momento que nós negligenciamos esse princípio, né, a família sofre. A partir do momento que nós negligenciamos esse princípio, a nossa performance sofre. A partir do momento que nós negligenciamos esse princípio, toda a nossa vida ao redor, ela sofre. Então, o fato de Deus nos convidar ao lembrete, à lembrança, é porque a gente se esquece muito facilmente, né? Então, para mim, isso é um princípio que marca e que fica para mim. Legal. Vocês encerraram com Mateus 11, 28 a 30, né? O convite do nosso Cristo: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Então, essa palavra, mais uma vez, consolou meu coração e me fez fazer uma oração dizendo: eu quero aprender do Senhor. Eu quero ser um aprendiz do Senhor Jesus. E algo também que vocês falaram, precisamos viver como pessoas livres, né? O sabá era para o povo que estava aprendendo agora a ser livre, não mais escravos. Então, que nós possamos viver como pessoas livres em Cristo e não mais como escravos. E para isso é aprender, é tomar o jugo de Jesus, é aprender a seguir o Mestre, o nosso querido Jesus, né? E eu queria terminar com uma frase do N. Cordeiro, no seu livro Andando com o Tanque Vazio, que me acompanha há muito tempo. O N. Cordeiro diz: nós não nos esquecemos de que somos cristãos, nós nos esquecemos que somos humanos. Nós não nos esquecemos que somos cristãos, nós nos esquecemos que somos humanos. Que fique esse alerta para todos nós diante dessa temática do cansaço e do descanso. E eu queria convidar você para no próximo final de semana, dia 28 e 29 de setembro, nós vamos dar continuidade a essa série, Enfermidades da Alma na Cultura Contemporânea. E nós vamos estar falando sobre a inveja. A inveja como uma enfermidade. A inveja como uma enfermidade que nos move e que talvez esteja presente na essência, muitas vezes, do próprio marketing, que tem como propósito gerar em nós o desejo do que o outro tem. Desafiador esse tema, e eu queria convidar você para estar conosco, ou no sábado, às 18 horas, no Espaço Paineiras, ou ainda no Espaço Paineiras no domingo, às 9, 11 e 19 horas, ou aqui no Espaço Barão, desfrutando aí de um bom cafezinho e um croissant da Adélia Boulangerie, no domingo, às 9 horas da manhã. Se você não está na região metropolitana de Campinas, aí você pode acompanhar-nos através do chakra.org. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por nos acompanhar em mais essa discussão e reflexão, e que Deus continue abençoando a sua vida. E lembre-se, planeje o seu dia de descanso e não abra mão diariamente da solitude e do silêncio na presença de Deus. Deus o abençoe.